Fala galera, passando aqui para compartilhar uma devocional que Deus falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que vai falar com você. Esse texto que eu quero extrair alguns princípios com você está em Marcos capítulo 6. É o texto onde nós vemos João Batista sendo decapitado por Herodes. E é exatamente nesse texto que eu lhe afirmo que muitas pessoas hoje diriam que essa declaração, essa injustiça não reflete o Deus que muitos creem. Muitos diriam que assim, olha, o Deus que eu conheço não está expresso aí. O Deus que eu conheço não cabe nessa história. Mas essa história está relatada na Bíblia e é por isso que talvez você não ouve nenhuma pregação a esse respeito, porque muitos têm fugido do real sentido do que é ser cristão. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Bom, para que nós possamos entender esse ponto de verdade, eu queria citar o texto de 1 Coríntios 15, 19, onde Paulo nos diz, escrevendo a igreja em Corinto, ele diz assim, olha, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas para essa vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E de fato, porque Cristo é o nosso principal exemplo e Cristo não recebeu aquilo que ele merecia. O homem mais santo, mais puro que pisou nessa terra, ele recebeu o quê? Ele recebeu o pior castigo que ele podia receber. Então, imagine aí a pior pessoa que você consegue imaginar nesse mundo. Essa pessoa pode receber o perdão por meio de Jesus. Ela pode receber galardão no céu, se ela verdadeiramente se arrepender e passar a viver para Cristo. Agora, qual o sentido disso? O homem mais puro, mais santo, o ser mais puro que já pisou nessa terra, que já andou por aqui, recebeu o pior castigo da época. E nós, que somos tão ruins, ou a pessoa que você imaginou, pode receber o galardão que era merecido por Jesus, porque houve uma troca. E qualquer um que se diga cristão, entende-se que ele deva seguir o exemplo de Cristo. E se ele segue o exemplo de Cristo, ele tem que estar pronto para passar por injustiça. As injustiças, meu irmão, são aparentes aos nossos olhos, mas nós precisamos começar a enxergar além dessa vida. E aí sim nós vamos conseguir enxergar o sentido de tudo isso. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz assim, olha, portanto já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí ele diz assim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa foi a declaração de Paulo e essa é a declaração que eu e você precisamos fazer. Nós temos que viver pela fé no Filho de Deus. Essa vida tem que ser vivida para Ele. Porque cristianismo envolve morte. Olha, já não sou eu mais quem vivo. O Caleb, morreu. Agora quem tem que viver é Cristo em mim. E Cristo em mim é a esperança da glória, é a esperança do galardão. Quando nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Deus vai ter um galardão para mim e para você. A nossa recompensa virá dele. E deixa eu te dizer um negócio, nós merecíamos a morte, sim ou não? Por meio do pecado, talvez você já conheça, né? Se você está me ouvindo até aqui, você se preocupou em ouvir essa devocional, provavelmente você já entende um pouco do sentido do cristianismo, né? Então assim, eu e você éramos seres humanos caídos, seres caídos, nós pecamos, nós merecemos a morte, a condenação eterna. Recebemos a vida por meio de Jesus. O que mais você quer? Nós já recebemos a vida eterna e galardões no céu. Quando nós vivemos a nossa vida por Cristo, quando nós vivemos o propósito dele de verdade, quando nós voltamos ao propósito principal, que é dar glória a ele. Agora nós estamos preocupados com o que vai acontecer nessa vida aqui. Tem muita gente vivendo para ter galardão aqui, para ter recompensa aqui. Essa não é a vida que Deus tem para nós. Nós éramos merecedores da ira de Deus, da destruição de Deus. E recebemos graça, recebemos galardão, vida eterna. Então, por fim, eu concluo que João Batista ele não foi injustiçado, sendo decapitado por nada. Ele tinha passado um tempo preso e ainda foi decapitado. E muitos talvez diriam, nossa, Deus é bom, Deus é amor, por que isso aconteceu? A recompensa de João é a vida eterna e é o galardão que ele recebeu, que ele vai receber de Deus, que vai ser dele. João Batista não estava preocupado aqui com essa terra, com a nossa realidade. O problema é que a gente fica olhando para aqui, para essa terra, para esse mundo, para esse século, querendo receber de Deus provisão aqui, sustento nessa área, que tudo vá bem aqui, que eu tenha minhas contas todas pagas, a minha casinha, tenho a minha família, que ninguém me incomode, que nada aconteça. Mas a realidade do Evangelho não é essa. Os apóstolos morrendo por causa da verdade do Evangelho. Jesus morto pela mensagem então consumada do Evangelho. João Batista sendo decapitado. Estevão apedrejado.
Eu não estou dizendo que você vai ter um fim trágico inevitavelmente. Não. Para algumas pessoas, talvez não vai ser dessa forma. Talvez você vai ter uma vida boa aqui na Terra. Mas o que eu estou te dizendo é que, independente da vida que você levar aqui, isso não reflete a injustiça de Deus. Porque a justiça de Deus já foi revelada ao te dar a vida eterna e galardão no céu. Então, para de olhar as situações dessa vida como justiça, a injustiça de Deus, como o amor de Deus. É claro que a gente vai conseguir enxergar o amor de Deus em cada detalhe aqui, mas não limite Deus a essa vida aqui, a esse presente século. Não limite o mover dele aqui. Porque se você ficar recebendo bênção aqui, se preocupar demais com as bênçãos daqui, você perde as bênçãos de lá. Você vai... Pô, as bênçãos de Deus você nem tá dando bola. Existem bênçãos muito maiores, um galardão muito maior no céu. Porque de fato Deus é bom. E a bondade dele é expressa na vida eterna que ele nos deu. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Se você curtiu, se você curtiu o vídeo, então curte o vídeo, né? Comenta aí embaixo, isso faz o YouTube entender que o vídeo é relevante, então ele manda para mais pessoas. Se você acha que essa mensagem precisa tocar mais alguém, se você achou relevante, então compartilha nos grupos que você tem, compartilha onde você pode, nas suas redes sociais, e vamos espalhar essa mensagem o máximo possível. Que Deus te abençoe. Fui!